A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia. Deus abençoe tua casa, tua vida. Deus abençoe a tua família. Louvado seja o Senhor. Que Deus venha derramar bênçãos e saúde nesse dia. Que Deus venha trazer cura e soluções para ti. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos. Quero falar sobre um milagre, sobre testemunho. Quero falar e compartilhar contigo aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é o crer. Crer na palavra do Senhor, crer na promessa, crer no poder de Deus, crer que precisamos ter o Senhor em nossas vidas, porque tendo o Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo do que nós já precisamos. De tudo que estamos precisando, está em Cristo. Somente nele nós vamos encontrar a cura, o milagre, as respostas. Somente no Senhor vamos encontrar alegria, vamos encontrar inteligência e sabedoria. Somente no Senhor. Nós vamos encontrar a provisão, as soluções para tudo. Somente em Cristo. Está somente nele. Então hoje eu quero compartilhar contigo a palavra do Senhor no livro de Marcos. Uma palavra muito conhecida, muito pregada, mas eu quero que você ouça do Espírito Santo. O que ele vai te dizer hoje? Para onde que o Espírito Santo vai te direcionar? Amém? Livro de Marcos, capítulo 5, eu quero ler do verso 24 ao verso 29. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Sabe quantas vezes o que nós tão somente precisamos é apenas tocar em Cristo. Sabe, apenas tocar no Senhor. Essa mulher, ela teve uma fé extraordinária. Pessoas estavam ali em volta de Jesus. Pessoas estavam em volta de Jesus. Jesus estava ali sendo oprimido por pessoas e cada uma delas queria algo de Jesus. Sabe quantas pessoas já estavam tocando ali em Cristo? Porque estavam apertando ele. Mas não, isso ainda não bastava para elas. Elas queriam que o Senhor fosse na casa delas, elas queriam que o Senhor desse o milagre, ela queria que o Senhor fizesse sinais, elas queriam materializar algo ali, que Deus materializasse algo ali para elas, né? Eles estavam caminhando com Cristo ali, seguindo Jesus, e Jesus estava indo até a casa de Jairo, porque Jairo tinha lhe pedido.
Jairo convidou Jesus a ir à casa dele, para que ali ele manifestasse o milagre dele, trazesse saúde, cura sobre a filha. Então Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E neste caminho muitas vidas estavam pressionando Jesus. Sabe, quando nós estamos a caminho do milagre, nós sentimos oprimidos. Quando nós estamos a caminho de fazer algo que é da vontade de Deus, de executar algo que Deus colocou em nosso coração, nós vamos estar assim, oprimidos, apertados. Muitas pessoas tentando tirar o nosso foco, muitas pessoas tentando nos desviar. Sabe, ali no meio daquela multidão, havia uma mulher. Uma mulher que viu Jesus passar. Uma mulher que ela estava enferma. Há 12 anos ela estava enferma. 12 anos ela com fluxo de sangue, com hemorragia, que nada cessava. Tudo que os outros mandavam fazer, falava para ela fazer, ela fazia. Quantos médicos naquele tempo essa mulher procurou? Quantos médicos, quantas pessoas ela foi atrás, sabe, para resolver o problema dela e nada. Sabe, tudo que ela tinha dentro de casa, tudo que era de valor, ela vendeu para conseguir dinheiro, para comprar ou fazer o tratamento a qual ela necessitava, a quais os médicos diziam que era bom. E essa mulher foi ficando sem nada. Agora pensa você, numa situação de 12 anos enferma, sangrando, sem ninguém para ajudar, e sem mais nada dentro de casa, nem um remédio, já para não tem mais um dinheiro para você comprar um remédio para tirar aquela dor, para tirar um pouco, sabe, aquela sensação e você ter um alívio, para tirar aquele desconforto. A situação dela foi só piorando. Só piorando. Ela foi perdendo a esperança. E ela tentando de todas as maneiras. Mas quando ela já estava na pior, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Senhor. Sabe o que eu vejo? É que muitas pessoas, naquele tempo, as pessoas estavam começando a conhecer a Jesus. Então, a fama de Jesus estava começando a correr sobre os milagres, sobre os sinais, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, era o enviado. Então, começou a ter uma fama ali. E essa fama, ela perdurou até hoje. Hoje nós temos a Bíblia que fala sobre cada relato, cada detalhe. Hoje nós sabemos que existe o Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor faz milagre, que ele não mudou. O mesmo homem que agiu aqui, que ressuscitou a filha de Jairo, que trouxe a cura para essa mulher, sabe? Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Mas as pessoas hoje, elas vão atrás de tudo quanto é coisa. Vai atrás de mandinga, de feitiçaria, vai atrás de simpatias, vai atrás de fazer qualquer coisa, vai no médico, vai em alguma coisa. Sabe, é claro, nós devemos ir ao médico, porque Deus deixou os médicos, deixou dons e talentos para ser usados naquilo que é natural, tá? Naquilo que é natural, você deve ir, você deve buscar, tá? Por quê? Porque o que é natural, você vai tratar no natural. O que é espiritual, você deve tratar no espiritual, tá? Mas eu estou dizendo daquilo que você vai ao médico e não acha solução. Nem mesmo os médicos encontram. Há tratamentos, você faz tratamento, nada resolve. Aí você pode enxergar que tem algo espiritual aí, tá? Você precisa depender mais de Deus. Você precisa buscar mais em Deus. Você precisa buscar uma direção, uma estratégia, um remédio em Deus. A cura está em Deus.
A cura está no Senhor Jesus. Mas quantas vezes as pessoas buscam tantas outras coisas, mas não vai ao Salvador? Sabe que hoje tem Jesus que cura, mas não vai. Muitos ainda dizem, Jesus vai curar outras coisas, isso aqui não. Por que não? Por que Jesus não pode curar um câncer? Por que Jesus não pode curar uma hemorragia? Por que Jesus não pode curar uma simples ferida? Uma simples dor de cabeça? Por que não? Porque muitas vezes, amados, nós temos aí uma cefaleia, né? Um problema de cefaleia, uma enxaqueca, vamos dizer assim. A gente tem uma simples enxaqueca. É algo natural? Sim. Você pode ir no médico e tratar e você ser curado? Sim. Mas muitas vezes você não tem nem condição de comprar um remédio. Você não tem condições de ir ao médico, de fazer um exame. E às vezes tudo que você precisa é que resolva aquela questão rápido, porque você não aguenta mais de dor. E muitas vezes você está em tratamento, você não tem condições, você submete então a algo do governo. E isso às vezes demora, porque são muita gente, muitas pessoas. E você não pode esperar aquilo, você precisa da cura. Então você precisa buscar em Deus. E Deus pode curar essa simples enxaqueca? É algo que é natural? Algo que você às vezes causou? Sim, Deus pode. Se você clamar ao Senhor, se você pedir, se você apenas tocar em Cristo, você vai ser curado. Sabe, porque o que nós estamos falando aqui é se apenas eu tocar, se apenas eu tocar no Senhor. Porque aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás. Ela foi atrás. Ele cura? Aonde está indo? Por que esse alvoroço de gente? Aquele homem lá, Jesus, ele cura. Ele está indo na casa de Jairo para ele curar a filha dele. Ele cura. Então, vou seguir essa multidão. Sabe, foi naquele momento que ela ouviu falar de Jesus. Foi naquele momento. E ela foi atrás. E ela, sim, espremeu no meio da multidão. A palavra do Senhor diz, olha, ela pensou naquele momento, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela acreditava que se ele pudesse curar, ele não precisava estar lá na casa dela. Ele teria a unção própria na roupa dele. E se ela apenas tocasse ali na veste dele, sabe, na franja das mantas dele, das vestes dele, ela seria curada. Aquele poder passaria para ela. Sabe o que nós precisamos, amados? É apenas ter fé. Ter fé de tocar no Senhor. Ter fé de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Sabe, nós precisamos agir. A fé com ação. Eu creio que Jesus vai curar. Mas você não age? Você não toma atitude de buscar Ele? É crer. É crer. Essa mulher, ela teve fé, ela teve ação. Ela foi atrás de Jesus, por trás dele. Ela não foi na frente de Jesus. Ela estava atrás, no meio da multidão, também sendo espremida. E ela tocou em Jesus. Ela tocou. Aquele povo tudo não estava tocando em Jesus? Estava tocando. Por que não foram curados? Por que não foram sarados? Porque ela fez um diferencial. Se eu apenas tocar, eu creio. Sabe, é igual aquele servo que disse, Senhor, diga apenas uma palavra e eu sei que ele será curado. O meu servo será curado. Não precisa o Senhor ir na minha casa. O Senhor dizer apenas uma palavra, eu serei curado. Sabe, ele acreditava que se o Senhor falasse, aquele servo a qual ele estava pedindo a cura, seria curado. E assim foi feito. O Senhor diz, pode ir embora, ele já está curado. Se apenas declarar a palavra do Senhor. Sabe, quando o Senhor diz, eu sou a cura,
Ele está declarando sobre ti. Sabe quando o Senhor está dizendo que Ele é o bálsamo, que Ele é a saúde, que Ele tem a vida eterna, que Ele é a luz? Então o Senhor está dizendo, declara essa palavra, declara o que eu disse sobre a tua vida. Então essa mulher, ela acreditou que a unção estava ali, que a unção estava até nas vestes dele, porque ele era a própria unção. E ela disse, se eu apenas tocar, eu já serei curada. E assim foi feito na vida daquela mulher. Porque a palavra do Senhor diz que no mesmo instante, aquela fonte de sangue, ela se secou. Ela sentiu no corpo dela. Ela sentiu a cura chegando na vida dela. Ela se sentiu curada daquele mal. Sabe o que Deus quer te dizer hoje? Que se você apenas tocar no Senhor, você será curado, você será livre, você será liberto, terá esse problema resolvido. Como que eu toco em Cristo? Sabe, a palavra do Senhor diz que você precisa ter fé para poder chegar diante do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que toca o Senhor é a fé que você tem nele. Se você apenas exercer a tua fé, você será curado, você será liberto. Este mal que está na sua vida será cessado, se tão somente você crer, se tão somente você esperar em Deus, se tão somente você declarar a palavra dele sobre a tua vida. Declare, eu sou curada, eu sou sarada. Declare o poder de Deus está sobre a minha vida, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então o poder de Deus opera em mim, através de mim. Eu sou curada. Eu não aceito a enfermidade em mim. Eu não aceito a tristeza reinar em mim. Eu não aceito, porque se tão somente eu tocar no Senhor, eu serei sarado. Então, se tão somente nós tocarmos no Senhor com a nossa fé, nós receberemos o milagre. Nós receberemos o milagre. O que nós precisamos é manter esse milagre em nossas vidas, manter essa fé dentro de nós. Sabe, não importa a multidão que venha para te exprimir, para te impedir de chegar até o milagre, para te impedir de chegar até o Senhor. Assim, olha, aquela multidão, ela estava ali interrompendo Jesus de chegar até o propósito dele. Essa multidão estava interrompendo Jesus de chegar até o milagre. Essa multidão também estava interrompendo e atrasando Jesus. Mas eu quero dizer que mesmo que a multidão venha para te atrasar, para te impedir, até no atraso, o milagre vai chegar. Porque também, se você manter a tua fé firme, isso vai trazer proveito. Jesus foi atrasado de chegar até a casa de Jairo. A multidão tentou também atrasar o milagre na vida daquela mulher. A multidão tentou interromper aquela mulher de chegar até Cristo. Ela exprimia tudo, mas a mulher foi por detrás, rastejando e tocou na orla das vestes de Cristo. Ela tocou naquelas franjinhas que tem na veste. Apenas isso. Nada impediu. Nada pode te impedir, amados. Nada pode te impedir. Não há atraso, sabe? Tudo vem no tempo certo. Nada vai te impedir. O inimigo pode se levantar contra a tua vida. Doenças podem ficar até mais forte. Não tem importância. O milagre vai acontecer do mesmo jeito, porque Jesus, ele está ali. Toca nele. Toca no Senhor. Toca no mínimo. Porque ela tocou no mínimo, ela tocou nas franjas das vestes. Ela não tocou na veste inteira puxando. Ela tocou na orla. Ela tocou nas franjinhas que vai na veste de Cristo. Apenas isso. Ela foi rastejando. Não importa como que você vai chegar até Cristo, mas vá até Cristo. Se for rastejando, vá rastejando. Se for em pé, vá em pé. Se for de joelho, vá de joelho. Se for sentado, vai de sentado. Não importa o jeito. Vai até Cristo.
Vai até o Senhor e toca nas orlas dele, porque é o que o Senhor quer. Tenha pelo menos um pingo de fé. Se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, passa esse monte daqui para lá. Amados, é ter a fé, é exercer a fé. Sabe, se no meio da dificuldade você tiver força para louvar e adorar, já é uma manifestação da tua fé. Você já está tocando na orla de Cristo. Abra a tua boca, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, declare a palavra do Senhor, declare sobre a tua vida, declare sobre as pessoas, declare o milagre sobre essa reação, sobre essa circunstância. Declare a palavra de bênção sobre essa circunstância. Declare cura, libertação, declare. Porque hoje o que o Senhor quer trazer um novo na tua vida, Ele quer trazer um estalar na sua vida, Ele quer trazer a fé avivada dentro de você, Ele quer trazer cura, libertação, Ele quer trazer o romper na sua vida. Então receba da parte do Senhor o teu milagre, receba a cura, receba o romper de Deus, receba estratégias, direções, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, receba o mover de Deus, receba atitude, ânimo, disposição, receba em nome de Jesus, porque se você tão somente tocar no Senhor, você será sarado, curado, liberto, em nome de Jesus. Amém? Medita nessa palavra, reflita nessa palavra, porque Deus está trazendo algo novo para a tua vida. Se você crê, você vai receber o milagre e você ainda vai testemunhar o milagre, porque essa mulher, ela foi o próprio testemunho. Então testemunhe também o teu milagre. Testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida. Honre isso. Em nome do Senhor Jesus, glorifique o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo. Amém.